Olá, pessoal. Nosso tema de hoje tem a ver com essas imagens que eu trouxe para vocês. Quanto mais a gente vai utilizando sistemas no nosso dia a dia, eventualmente a gente encontra com uma dessas imagens, né? Que elas estão representando, então, o nosso tema de hoje, manutenção de software. Por que falar de manutenção de software, né? Bom, porque normalmente ele é responsável por uma grande parcela dos custos relacionados ao ciclo de vida de um software. Algumas pesquisas apontam que a manutenção pode consumir de 67% a 75% do custo de manutenção. Então, ele acaba sendo um tema bastante relevante, bastante apropriado para a gente trabalhar em engenharia de software. Mas por que será que se exige tanta manutenção? Por que despender tanto esforço em manutenção de software, né? Então, há alguns motivos para isso. Primeiro que muitos sistemas já têm uma certa idade, né? A idade média dos sistemas está em torno de 10 a 15 anos. E quando eles foram originalmente implementados, a tecnologia era outra, a preocupação eram outras, como o tamanho do sistema, espaço de armazenamento, por exemplo, que hoje deixam de ser aspectos mais relevantes para a maioria dos sistemas, né? A necessidade, então, de migrar para outras plataformas geram custos de manutenção. Sistemas podem ter sido desenvolvidos de forma mal estruturada, o que vai dificultando uma pequena manutenção, gerando um custo grande para ela, né? Ou também a manutenção ela pode ter como objetivo trazer algum melhoramento para atender alguma nova necessidade daquele contexto, daquele domínio, né? Uma outra questão é que nem sempre a arquitetura do sistema foi uma preocupação preeminente das equipes de desenvolvimento. E conforme vai se mexendo, vai se alterando o sistema, a arquitetura pode ir comprometendo essa manutenção, né? E também tem, então, a questão da codificação, da lógica, da documentação desse sistema está ruim, e quando precisa dar uma manutenção, esses fatores fazem com que o tempo que se gasta, com o esforço que se gaste, sejam grandes e, portanto, isso vai gerando um custo. Nosso objetivo desse vídeo, então, é conhecer quais são os tipos de manutenção e os fatores relacionados a esses tipos, analisar alguns recursos que nos ajudam em algumas situações de manutenção, como engenharia reversa e reengenharia, e falar um pouquinho da manutenção na perspectiva da qualidade de software. Então, ele é um vídeo básico, introdutório, para apresentar alguns termos relacionados a essa importante área da engenharia de software. É importante, então, que a gente entenda, né, o que é a manutenção. Então, a gente traz novamente aqui o ciclo de vida clássico, ou modelo cascata, só para retomar, né, as fases do ciclo de vida do sistema: análise, projeto, codificação, testes e implantação, e a nossa aqui, manutenção. Então, nós podemos entender a manutenção como o processo que vai ocorrer após a entrega do sistema. Então, o que eu precisar fazer nesse sistema depois que eu entreguei, que eu tenho os meus usuários finais usando esse sistema no seu dia a dia, nós podemos caracterizar como manutenção. Então, a manutenção é uma forma de a gente evoluir os produtos que já foram entregues, né, para permanecer atendendo às expectativas dos stakeholders. Mas manutenção, ela também é importante porque, assim como o desenvolvimento, muitas vezes ele está contemplado em projetos, né, em contratos. Eu trago aqui um exemplo de um contrato de uma fábrica de software, e eu destaco para vocês que esse contrato, por exemplo, ele já prevê as necessidades de manutenção evolutiva, perfectiva, adaptativa, manutenção de interface, manutenção corretiva, entre outros aspectos, evidentemente. Mas o que são essas manutenções? O que está sendo proposto de verdade nesse contrato, né? Então, a gente precisa entender o que são manutenções evolutiva, perfectiva, adaptativa e assim sucessivamente, né? Então, esses termos se referem a tipos de manutenção,
que tem como objetivo o aprimoramento do sistema ou a correção de alguma falha nesse sistema. Então, vejam aqui que a manutenção corretiva e preventiva, elas são classificadas com o intuito de correção, enquanto a manutenção adaptativa e perfectiva, elas são classificadas com o intuito de aprimoramento, do aperfeiçoamento desse sistema. Mas o que é uma manutenção corretiva? Manutenção corretiva é simplesmente o reparo de um defeito que foi encontrado. Então, o software apresentou uma falha e nós precisamos retirar essa falha do sistema, portanto, precisamos realizar uma manutenção corretiva. A manutenção adaptativa é quando vai ser feita uma alteração nesse sistema para que ele possa, então, funcionar adequadamente sobre um novo ambiente operacional. Vamos supor uma troca de um sistema operacional ou até mesmo o lançamento de um novo navegador, uma nova versão de um navegador em que o teu sistema passa a não funcionar adequadamente. Então, você precisa fazer uma manutenção adaptativa a esse novo ambiente. O lançamento de uma nova versão de um ambiente operacional, como um iOS, um Android, lançar uma nova versão e o teu app apresentou algum problema em função disso. Então, você vai ter que dar uma manutenção adaptativa para ele funcionar adequadamente nesse novo ambiente. A manutenção perfectiva, ou evolutiva, ou funcional, ela está relacionada com adicionar novas funcionalidades ou modificar essas funcionalidades para melhorar algum atributo de qualidade do sistema, como, por exemplo, para melhorar o desempenho desse sistema. Então, na manutenção perfectiva, ou evolutiva, ou funcional, aí depende do autor que você está lendo, né? Ela está relacionada com a adição ou a alteração de funcionalidades, né? Visando melhorar algum atributo de qualidade do sistema, como aperfeiçoar a segurança do sistema, melhorar o desempenho desse sistema. E existe, por fim, então, a manutenção preventiva, que o objetivo aqui é melhorar a própria estrutura do sistema para que as próximas manutenções elas se deem com mais facilidade. Então, o objetivo da manutenção preventiva é melhorar a própria manutenção do sistema, a própria manutenibilidade do sistema. E aqui entram dois termos importantes, que é a engenharia reversa e a reengenharia, que nós vamos ver logo mais. Bom, o Suibock, que é um importante guia na área de engenharia de software, ele classifica os tipos de manutenção como proativos e reativos. Então veja que para o Suibock, a manutenção corretiva e adaptativa, elas ocorrem de forma reativa, ou seja, a partir do momento que o usuário trocou a sua plataforma ou que um fornecedor de sistema operacional lançou uma nova versão, você precisa eventualmente adaptar o sistema a essa nova plataforma, ou então, se o usuário encontrou um erro, você precisa corrigir esse erro, né? Já a manutenção preventiva e perfectiva, ela ocorre de forma proativa. Você não tem um fator externo que vai te gerar a necessidade dessa manutenção. Você pode simplesmente melhorar uma funcionalidade para dar mais desempenho a esse sistema de forma proativa, sem que ninguém te requeira essa questão ou sem necessariamente haver uma mudança no ambiente que te faça a necessidade de fazer essa melhoria. Ou então você pode simplesmente identificar que os seus custos de manutenção estão extremamente altos e identificar de forma proativa que fazer uma engenharia reversa, uma reengenharia, vai fazer com que você tenha uma manutenção mais barata, fazendo então uma manutenção preventiva de forma proativa no seu sistema. Bom, quanto que se gasta em termos de tempo realizando esses tipos de manutenção? Bom, a gente pode ver por esses gráficos que a maior parte do tempo se faz manutenções evolutivas ou perfectivas, né?
Então, tanto a pesquisa de 1980 quanto a pesquisa mais recente de 2008 estão ali em torno de 50%, 65%, evoluindo esse sistema, ou seja, adicionando ou melhorando as funcionalidades do sistema. A outra metade estão, então, em manutenções corretivas ou adaptativas, né? Uma pesquisa mais recente que eu e uma colega realizamos, foi publicado ali em 2018, demonstra que o percentual de esforço de algumas empresas de software em relação a esses tipos de manutenção. Então vejo que as empresas, em sua maioria, relatam em torno de 20% do tempo corrigindo falhas numa manutenção corretiva, 10% do tempo prevenindo problemas, fazendo atividades relacionadas à reengenharia ou engenharia reversa, e a maior parte do tempo as empresas estão também implementando novos requisitos, 50%, 60%, até 70% no caso de algumas. Então, ainda hoje nós conseguimos perceber nesse pequeno conjunto de empresas que essas medidas aqui, que historicamente são conhecidas, elas permanecem, no sentido de que, em sua grande maioria, as empresas gastam a maior parte do seu tempo fazendo manutenções evolutivas ou perfectivas, né? Adicionando, implementando novos requisitos. Essa terminologia, manutenção corretiva, adaptativa, perfectiva, preventiva, ela não é, por assim dizer, adotada de maneira equânime por todo mundo, né? Então, o Somerville, nesse livro que eu trago a capa para vocês, ele já apontava que a manutenção adaptativa e a perfectiva, às vezes elas englobam significados levemente diferentes, principalmente em relação aos novos requisitos, né? Então, alguns autores tratam novos requisitos como uma manutenção adaptativa e alguns autores tratam novos requisitos como uma manutenção perfectiva. Né? Então, em termos de contrato, em termos de conversas e de ajustes, é necessário então deixar claro como é que o grupo, como é que os interessados estão chamando a manutenção quando se refere a novos requisitos, porque essa questão ela não está bem consolidada, os autores tratam de maneira diversa. Né? Um outro termo que de um tempo para cá também está relacionado com a questão de manutenção é dívida técnica, né? Então eu trouxe algumas frases aqui para vocês que talvez vocês já tenham ouvido falar se vocês trabalham com desenvolvimento, né? Não se preocupe com a documentação por enquanto. O único que pode alterar esse código é o João. Tá ok por enquanto, depois a gente refatora mais tarde. Vamos copiar e colar essa parte, vamos terminar os testes no próximo release, né? Então, são algumas frases que talvez você já tenha ouvido. Essas frases, elas remetem, então, a uma dívida técnica que essa equipe está assumindo, né? A dívida técnica, então, é uma metáfora, né? Que está relacionado com o fato de que a equipe sabe que não está fazendo da forma correta, estão assumindo o risco e vão tratar, então, provavelmente, essa dívida que ela está adquirindo no momento futuro. Né? Então, a gente entende a dívida técnica, o gap, né, como sendo o gap entre a forma correta, a mudança perfeita, e aquilo que foi possível fazer naquele momento, né? Então, a dívida técnica é essa diferença entre aquilo que a gente sabe que deveria de ter sido feito, né? Preservação da arquitetura do sistema, bons padrões de programação, atualizar uma documentação, testar completamente o sistema e aquilo que foi possível fazer o mais rápido possível, às vezes com o mínimo de recurso empregado. Né? Então, o termo dívida técnica ele tem sido cada vez mais utilizado e até buscado ser gerenciado. Bom, mas por que então
que a manutenção exige, né, bastante tempo, e o que afeta o trabalho de manutenção, né? Uma questão que está relacionada com a manutenção é a estabilidade da equipe. Por vezes, a equipe que dá manutenção não é a mesma equipe que desenvolveu o projeto. Às vezes isso acontece, inclusive, por responsabilidade contratual. O teu contrato diz que você vai entregar esse produto, a manutenção não é tratada, e de repente a manutenção ela nem é contratada pela mesma empresa, pela mesma equipe. Então, por que alguém que não tem um contrato de manutenção vai se preocupar em escrever um software fácil de ser modificado? Então, isso faz com que a equipe às vezes não dê a devida atenção para alguns aspectos de qualidade que tem como objetivo facilitar a manutenção, porque o contrato não prevê a manutenção por essa mesma empresa, por essa mesma equipe. Outra questão é a habilidade do pessoal, né? Então, se a equipe muitas vezes não é a mesma, às vezes contratam uma equipe inexperiente, sem familiaridade com aquele domínio e, portanto, sem a habilidade necessária, muitas vezes até mesmo na tecnologia e na linguagem. Como a gente viu, o tempo de média dos sistemas é de 10 a 15 anos e na computação as tecnologias mudam muito rapidamente. Então, hoje, de repente, você tem que dar manutenção em um sistema desenvolvido numa linguagem que, às vezes, a própria universidade já não está mais formando naquela linguagem. Vou dar um exemplo para vocês. Antigamente, muitas universidades tinham o Delphi como uma linguagem de desenvolvimento que era utilizado corriqueiramente nas universidades. Hoje, não mais, mas a gente tem muitos sistemas ainda desenvolvidos nessa linguagem. E aí você tem pessoas tendo que dar manutenção nesses sistemas com essas linguagens que não são, vamos dizer assim, o foco do ensino dentro das universidades, né? Então isso gera também uma dificuldade a mais na manutenção. Sem falar que a manutenção também está relacionado com a estrutura do sistema que já pode ter sido muito degradado em função de sucessivas mudanças. Então, você poderia ter uma determinada arquitetura naquele sistema e depois, em função de tantas mudanças, essa arquitetura acabou não sendo preservada e, portanto, vai sendo cada vez mais difícil você conseguir dar uma manutenção e manter a estabilidade nesse sistema. Cientes então desses fatores que nós acabamos de ver, nós sabemos que a manutenção vai requerer um grande esforço dentro do ciclo de vida do sistema. Em algum momento a gente pode parar e pensar de forma preventiva. E quando a gente fala em prevenção, manutenção preventiva, engenharia reversa e reengenharia são duas palavras-chave para a gente. Mas o que é engenharia reversa? Engenharia reversa é quando você tem como o artefato resultante do teu desenvolvimento unicamente o código-fonte. Né? Você tem só o teu sistema, você não tem nenhum outro documento, nenhum outro artefato que te dê as características daquele sistema que foi desenvolvido. Então, toda a manutenção ela tem que ser feita analisando o código-fonte. Você vai identificar o problema e como você vai corrigir somente analisando o código-fonte. Você não tem nenhuma documentação, nenhum outro artefato que te ajude a compreender melhor aquele sistema. Portanto, a engenharia reversa é essa técnica de você, a partir do código-fonte, gerar alguma documentação, algum detalhamento do seu projeto para auxiliar na compreensão do sistema. Mas que documentação gerar? Bom, aí vai depender de quais são os problemas que você está enfrentando e de quais são os níveis que você consegue gerar dentro da sua equipe. Um bom referencial seria você analisar o seu processo atual, a documentação que você está gerando e se você entende que o seu processo atual tem uma boa documentação de suporte, quem sabe começar por aí de gerar essa mesma documentação para os processos que não tenham nenhum artefato que auxilie na compreensão daqueles sistemas já em etapa de manutenção.
Trago aqui o resultado de um experimento em que foi dado um pedido de manutenção para 2 grupos, um grupo sem documentação para que eles fizessem a manutenção, o grupo A, e o grupo B, que recebeu o mesmo pedido de manutenção, mas com uma documentação de apoio. O resultado mostrou que o grupo que teve a manutenção para poder compreender o sistema, ele demonstrou um maior entendimento do problema e apresentou uma solução mais detalhada para aquela manutenção, demonstrando nesse experimento que a documentação impactou positivamente o processo de manutenção, no caso específico aqui. O segundo conceito, então, relacionado com a engenharia, relacionado com a manutenção, é a reengenharia. O que é engenharia? É o processo de você examinar o software que já existe, gerar uma documentação, um projeto, melhorar este projeto e reimplementar esse sistema. Então, você reimplementa para melhorar as futuras manutenção. Nesse reimplementar, você também pode atualizar a tecnologia. Atualizando a tecnologia, você também pode, como efeito desse processo de reengenharia, estender a expectativa de vida desse sistema. Às vezes, o usuário simplesmente olha a interface do seu sistema e pelo padrão que está sendo utilizado, ele diz que esse software é velho, que esse software é antigo, né? Porque a tecnologia evolui rapidamente. Então, num processo de reengenharia, para facilitar a própria manutenção, você também já pode, já que ele vai ser reimplementado o sistema, fazer uma atualização de tecnologia, de arquitetura do teu sistema. As funcionalidades, elas vão ser as mesmas, mas ela vai estar com uma estrutura melhor, uma tecnologia mais atual e, de repente, os teus usuários vão se motivar a utilizar esse sistema por mais tempo. Esse processo de reengenharia, além de motivar uma vida mais longa para o teu sistema, também vai aumentar a produtividade da equipe durante o processo de manutenção. Um conceito também importante durante a reengenharia, quando você está pensando em reimplementar o seu sistema, é pensar no seu projeto, pensar no seu código, olhando ele para que ele seja um código legível, de fácil manutenção, eliminando bad smells, como chamou o Fowler. O que seriam os bad smells? Bad smells seriam as características que o teu código pode ter que dificultam a legibilidade, dificultam a alteração nesse código fonte. Então, o Fowler listou vários bad smells, como, por exemplo, quando você tem um determinado método que recebe uma lista grande de parâmetros. Isso dificulta o seu entendimento e a alteração nesse código. A sugestão aqui é que você veja se esses parâmetros eles estão sendo sempre passados em conjuntos, se eles estão extremamente relacionados, que você junte esses parâmetros em um objeto, passando a trabalhar com o objeto em vez de parâmetros separados. Um outro bad smell que foi identificado é quando você tem métodos utilizando mais atributos de outras classes do que da própria classe. Então, a sugestão seria mover esse método para a outra classe. Então, ele traz vários bad smells que você pode buscar no seu código-fonte, fazer um refactor deixando esse código mais legível e de mais fácil manutenção. Nesse endereço que eu coloco aqui embaixo, você encontra a lista completa dos bad smells e de como melhorar a legibilidade. Bom, organizando então todos esses conceitos, normalmente quando nós temos um projeto novo, nós fazemos essa engenharia progressiva, nós identificamos os requisitos, fazemos um projeto e implementamos o sistema. Pois bem, na manutenção preventiva, nós temos um sistema já, mas nós queremos melhorar essa etapa de manutenção. Então, nós partimos do sistema
Partimos do código-fonte e na engenharia reversa geramos algum tipo de artefato que me reconstrua, que eu consiga ver e compreender melhor o projeto desse sistema, podendo inclusive chegar lá na etapa de requisitos, em que eu vou descrever quais são as funcionalidades que o sistema tem, quais são as regras de negócio que o sistema atende. A engenharia reversa, ele também parte do código-fonte, ele também gera um projeto, só que ele reprojeta, deixando então, implementando melhorias nesse projeto que vão ser depois então reimplementadas. Então vejam que a diferença básica aqui entre a engenharia reversa e a reengenharia é que a engenharia reversa só me gera artefatos que me facilitem a compreensão do meu sistema, enquanto a reengenharia, além da geração desses artefatos, eu vou refazê-los e vou reimplementar o sistema. Eu vou ter um novo código-fonte. Na pesquisa que eu havia mencionado anteriormente com vocês, que eu e uma colega realizamos e foi publicada em 2018, também buscou entender, junto a um grupo de empresas de software, quais eram as técnicas de manutenção mais empregadas. Conseguimos observar então que o refactoring é a técnica que as empresas mais utilizam a fim de melhorar a sua manutenção. 61,8% das empresas realizam refatoração para facilitar seu processo de manutenção. Como segunda técnica mais utilizada, buscar técnicas para compreensão do programa, para facilitar também a manutenção delas, né? E nós temos quase 56% das empresas aplicando técnicas de compreensão de programas. Falar um pouquinho da manutenção sobre a perspectiva da qualidade. E quando a gente fala em qualidade de software, a gente pode pensar na qualidade do processo e na qualidade do produto. Na perspectiva de qualidade de produto, a ISO nos traz um conjunto de características que são consideradas boas, desejáveis em um produto de software. Então, dentre a funcionalidade, a performance, a facilidade de uso, a segurança, a portabilidade, a confiabilidade, a compatibilidade, também aparece como uma característica importante para a qualidade do produto a manutenibilidade. E quando fala em manutenibilidade, a ISO está se referindo sobre a questão dos componentes modulares, a facilidade para se reutilizar, se reusar módulos desse sistema, a facilidade em analisar as partes a serem modificadas, né, identificar, diagnosticar a causa de uma falha, a facilidade em você modificar esse sistema, a estabilidade do sistema após uma modificação e a facilidade em você testar o sistema. Então essas seriam subcaracterísticas apontadas pela ISO para facilitar a manutenção de um sistema e, portanto, quando essas características estão presentes no produto, é considerado, então, um produto de qualidade. Em relação à qualidade do processo, existem algumas normas e modelos voltados especificamente para manutenção. Eu cito aqui, então, a ISO 12207, que trata de uma estrutura para todo o processo de ciclo de vida de software e, portanto, também trata da manutenção. A ISO 14764, que detalha, né, o gerenciamento do processo de manutenção especificamente, está descrito na ISO 12207. E tem o DAI 3E 1219, que propõe um processo iterativo para você gerenciar e executar suas atividades de manutenção de software. Então vejam que a 12207, ela trata de todo o ciclo de vida de um processo e tem na sua parte 6.4 justamente a parte de manutenção, trazendo então no seu escopo
uma série de atividades que você deve de planejar dentro do seu processo de manutenção. Por exemplo, como é que você vai caracterizar o tipo de manutenção, se a necessidade de dizer se ela é corretiva, perfectiva ou adaptativa, a questão de você identificar os custos associados e assim por diante. Já a ISO 14764, ele traz um processo então para o ciclo de vida de manutenção. Ele se preocupa desde o processo de implementação, de retirada do produto do uso, né, e da migração de uma manutenção realizada. E ele tem no seu ciclo interno aqui o processo de trabalhar com uma mudança, né? Então, você identificando um problema ou recebendo o pedido de uma manutenção, você vai fazer essa análise, vai implementá-lo e depois você tem que fazer a revisão ou o aceite dessa manutenção. Então, não é o meu objetivo aqui detalhar essas normas e esses modelos para vocês, mas sim dizer que se você quer um referencial para tratar a manutenção sob uma perspectiva de qualidade do processo, essa seria uma ISO que você poderia consultar. Eu vou ficando por aqui com duas falas, uma do Fowler, que a gente viu sobre refactoring, né? Ele diz: qualquer tolo consegue escrever código que o computador entenda. Bons programadores escrevem código que humanos possam entender. Então, daí a necessidade de você estar escrevendo códigos legíveis para que outras pessoas possam facilmente entender o seu código e alterá-lo conforme a necessidade de manutenção. E aí, por fim, de um autor desconhecido, sempre codifique como se o programador que vai dar manutenção no seu código fosse um serial killer maníaco que sabe onde você mora, né? Então, tome cuidado com o seu código. É isso, pessoal. Fiquem bem e até a próxima.